Meus irmãos queridos, que a graça do Senhor seja com todos. Amém. Vamos orar ao Senhor, pedindo que sua maravilhosa graça nos ilumine a mente e o coração para entendermos a palavra de Deus. Oremos. Nosso Senhor, nosso Deus e Pai, pedimos humildemente que concedas ao teu povo a graça de mais uma vez compreender, a graça iluminadora que, irradiando em nosso coração a bênção do teu Espírito, que instrui, que ensina, que esclarece o entendimento, promove, ó Senhor, a edificação dos santos, o crescimento da igreja, a conversão de pecadores a Cristo. Abençoa-nos, ó Senhor, nesta hora, quando nos aproximamos mais uma vez em adoração e nos preparamos para, após a mensagem do Evangelho, comermos e bebermos o pão e o vinho que simbolizam o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Que façamos isso, Senhor, conscientes da comunhão que temos com Cristo, do compromisso que temos com Ele, da nossa ligação por meio do seu sangue precioso. Abençoa-nos, ó Deus, nesta hora. Abre o nosso coração. Oramos em nome de Jesus. Amém. Mateus capítulo 13. Localizemos juntos a passagem bíblica, capítulo 13 do Evangelho de Mateus. A partir do versículo de número 44, nós encontramos então a conclusão do terceiro grande sermão de Jesus, a terceira grande pregação feita pelo Senhor Jesus Cristo. A partir do versículo 36, nós vimos que Jesus Cristo, ele cessa de falar a toda a multidão e ele então despede estas multidões, ou tais multidões, vai para a casa, que era o lugar de seu repouso e o lugar de sua instrução mais íntima com os seus discípulos mais chegados, e aproximando-se os seus discípulos, e pedindo estes que o Senhor lhes explicasse a parábola do joio do campo, Jesus então passa a dirigir as 4 últimas parábolas do capítulo 13, especificamente para os seus discípulos. Estas parábolas, elas são importantes, porque nelas nós encontramos a instrução dada por Jesus e, mais uma vez, o reforço do porquê apenas os discípulos estavam recebendo a compreensão, o entendimento acerca destas parábolas. Jesus deixa bem claro que a compreensão do Evangelho, ela não se dá apenas pelo um intelecto aguçado, uma compreensão elevada que um homem possa ter. A compreensão do Evangelho, o entendimento acerca do Evangelho ocorre quando o Espírito Santo abre o coração do homem para receber a palavra de Cristo. Então, a partir do versículo 44, nós temos aqui pelo menos 4 parábolas. Quais são elas? Versículo 44, a do tesouro escondido. A partir do versículo 45, a pérola de grande valor. Versículo 47, a parábola da rede. E no versículo de número 52, a parábola do mestre da lei. Então, não há uma especificação aqui em nossas traduções, mas Jesus, ele conta mais uma parábola, não são apenas as 3 aqui destacadas em nossas Bíblias. Ele ainda fala sobre mais uma parábola. Então, nós vamos começar e vamos fazer, como temos estudado esta passagem aqui do capítulo 13 do Evangelho de Mateus, estudando parábola por parábola e depois trazendo assim as aplicações gerais para a igreja. Vamos ler inicialmente o versículo 44, onde nós encontramos a parábola do tesouro escondido. Vamos ler. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Então Jesus agora, dirigindo-se direta e especificamente para os seus discípulos, chamando-os para próximo de si, ele conta uma primeira parábola, e esta parábola compara o reino dos céus não apenas como um tesouro,
Notem que Jesus compara o seu reino com a situação deste reino. Ele diz que a situação deste reino é como a de um tesouro escondido no campo. Olhem novamente para o versículo 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto, escondido no campo. Então, a descrição aqui, feita por Jesus, ela era muito comum e de fácil compreensão para os discípulos do Mestre, porque a Palestina sempre foi uma região saqueada. Então, reino após reino, império após império, estes sempre invadiram a Palestina, e era comum então que os seus cidadãos, a população que possuía tesouros, escondesse estes tesouros, cavando nos campos e enterrando-os. Agora Jesus ele toma esta imagem, esta ilustração, ele utiliza em sua parábola e ele mostra que encontrar um tesouro nesta situação parece acontecer por acaso. Porque olhem o que ele diz: o tesouro oculto no campo é semelhante ao reino dos céus, o qual certo homem, tendo achado, o escondeu. Então, Jesus ele mostra claramente que encontrar um tesouro naquela circunstância era algo que acontecia uma vez em 1000. E ele compara o seu reino, então, mostrando que a dramatização desta parábola aponta para a importância suprema do reino dos céus. O reino é comparado a um tesouro escondido e tão valioso que quando o homem o encontra, assim como alguém que está escavando e o encontra por acaso, o reino é algo que o homem vê, vislumbra, pela graça de Cristo somente. O valor do tesouro aqui encontrado, diz o Senhor Jesus, vale todo o sacrifício. Olhem novamente para o versículo 44. Diz que o homem que encontra este tesouro, escondido no campo, ele sacrifica tudo o que tem. Ele, transbordante de alegria, porque encontrou um tesouro escondido, ele vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Jesus descreve então a imagem de quando um homem compra o campo com tal sacrifício, ele possui algo muito mais valioso do que o preço que ele pagou. O seu investimento agora demonstra, comprova que o que ele adquiriu vale muito mais do que tudo o que ele possuía. E Jesus ele havia dito mais adiante, no segundo discurso, no segundo grande sermão dele, lembrem comigo, juntos, versículo de número 39 do capítulo 10, que o seu reino, segundo o ensinamento de Cristo Jesus, é infinitamente mais digno do custo do tudo mais que possuímos a fim de garanti-lo. Jesus Cristo, ele diz o seguinte. Primeiro, vamos ver, antes de chegarmos no versículo 39, os versículos anteriores, 37 e 38. Vamos ler do 37 até o 39. Vamos lá. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, achá-la-á. Jesus, então, toma uma parábola e diz aos seus discípulos que o reino dos céus vale muito mais do que aquilo que pode ser mais valioso para o homem desta terra, deste mundo. Mais valioso do que a nossa própria mãe ou nosso próprio pai. Mais valioso do que o nosso próprio filho ou nossa própria filha. Mais valioso até do que a nossa própria vida, e eis a razão porque não somente Mateus, mas outros apóstolos e mártires cristãos e reformadores e crentes ainda hoje entregam suas vidas por considerarem o reino mais valioso do que qualquer benefício que este mundo possa oferecer. Percebam, irmãos, que
esta realidade muda toda a nossa perspectiva de enxergar o mundo, de enxergar a vida, de entender por que estamos aqui, de compreender o valor de uma vida transformada e da verdadeira conversão. Lembrem que quando aquele escravo fugitivo, ele se encontra com um apóstolo preso porque considerou o opróbrio de Cristo mais valoroso do que esta vida. Eu me refiro a Onésimo encontrando Paulo em Roma. Quando Paulo devolve Onésimo para o seu senhor Filemon, o que é que ele escreve? Quando ele diz para Filemon receber Onésimo como irmão, ainda que fosse escravo, o que é que ele diz? Ele diz: você me deve muito mais do que isto que eu estou lhe pedindo, e você sabe muito bem. Com que autoridade Paulo poderia se dirigir a Filemon deste modo? Ele sabia que o que ofereceu a Filemon de graça, a sua salvação, quando o evangelho chegou até a sua casa, não tinha preço. Filemon havia conquistado o reino. E o que são os valores, irmãos, desta terra, comparados à salvação da nossa própria alma? Isto muda toda a nossa perspectiva de mordomia cristã, de serviço, onde nós gastamos muito mais tempo ganhando dinheiro nesta terra, e escondendo tesouros que a traça e a ferrugem um dia vão comer. E nos esquecemos de que o tesouro que deveríamos ajuntar é o celestial, porque Cristo já nos foi preparar morada, já nos foi preparar lugar. Isso não tem nada a ver com planejamento, isso não tem nada a ver com organização, porque o cristão deve viver assim. É até um bom testemunho da sua fé. Contudo, percebam, meus amados irmãos, que para entrarmos no reino, a nossa própria vida deve ser considerada menor do que o acesso que temos em Cristo ao reino celestial. Por isso, o Senhor Jesus Cristo diz: o reino dos céus é infinitamente mais digno do que o custo do tudo mais que possamos dar a fim de garanti-lo. Quando nós olhamos para isso, quando nós olhamos para esta realidade, nós somos então remetidos ou conduzidos à segunda parábola lá de Mateus 13. Vamos para lá. A segunda parábola, ela traz para nós uma valiosa e verdadeira ligação com a parábola do tesouro escondido, porque fala sobre o valor supremo do reino. Tudo o que fazemos deve visar a glória, a proclamação, a promoção do reino. A nossa consciência deve estar ligada, cativa à palavra de Cristo, a fim de que jamais percamos a consciência de que somos cidadãos do reino. Se servimos, servimos para o reino. Se trabalhamos, trabalhamos para o reino. Se contribuímos, contribuímos para o reino. Se educamos filhos, fazemos isso para o reino. Se nos casamos, casamos para nos encontrarmos um dia com Cristo no reino. Tudo muda a perspectiva e a visão do homem quando ele encontra o tesouro escondido e ele deixa tudo o que tem para seguir ao Senhor. Quando ele abandona as redes, quando ele abandona a coletoria, quando ele abandona este mundo mau e vil, quando ele converte o seu bolso, quando ele se torna servo, ele entende que o reino é mais valoroso e supremo do que qualquer coisa deste mundo. Então, versículos 45 e 46, nós então agora encontramos a parábola que faz uma ligação com a anterior, e o que é que ela nos ensina? Vamos ler. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Na primeira parábola, nós lidamos com um homem
que encontra um tesouro oculto no campo, o esconde, bem escondido, e ele vai então, dando tudo o que tem, ele adquire este campo por conta do tesouro que está ali guardado. Na segunda parábola, o que é que nós encontramos? Lidamos com um comerciante cujo negócio é procurar pérolas. E que na sua procura por pérolas, ele encontra uma de imenso valor. Olhe novamente para a parábola. O reino é também, diz o Senhor Jesus, semelhante a um negociador, um homem que procura boas pérolas. É aquela pérola conhecida nossa. Aquela pérola que ela é encontrada e ela se torna uma joia preciosa. Ela é trabalhada organicamente e ela se torna valiosa, valorosa. E o que é que este homem faz então quando ele a encontra? Diz o versículo 46. Achando uma pérola de grande valor em sua busca, ele considera tudo o que possui menor do que aquela pérola que ele vislumbra, que ele contempla. Ele vende, portanto, tudo o que possui e a compra. Notem como Cristo, ele trabalha e ele age nos corações. Um homem ganha a vida eterna depois de uma luta de anos, de trabalho, de procura. O outro a encontra em uma hora, no campo, escondido, um tesouro. Aqui nós encontramos o contraste entre conversão e conversão. Como o Senhor, ele age no tempo certo, o seu chamado irresistível. Ele tanto se dirige a um homem como Paulo, que sempre lutou para ser religiosamente reto e temente a Deus, ele achava que assim agradava ao Senhor. Ou então um etíope, viajando, voltando de Jerusalém, lendo uma passagem do profeta Isaías e recebendo em sua carruagem um evangelista que o Espírito coloca ao lado dela. E então ele ouve o evangelho ali no livro de Isaías falava sobre Jesus Cristo e ele se converte. As duas parábolas então, irmãos, elas nos ensinam o seguinte: Jesus não está interessado no esforço religioso de ninguém. Jesus não está interessado em que alguém pode comprar o reino, pelo contrário. O que Jesus está dizendo aqui é que uma pessoa cuja vida foi dedicada às pérolas, e aqui certamente ele estava falando a respeito da herança religiosa dos judeus. Uma pessoa dedicada assim, quando compreende o verdadeiro valor do reino apresentado por Jesus, o que faz? Troca alegremente tudo para segui-lo. É aquilo que ele faz ainda hoje quando um homem ouve a pregação do Evangelho. E nós nos deparamos muitas vezes com pessoas assim. Eu não consigo, pastor, largar a minha tradição. Eu fui criado e sou devoto do santo fulano ou da santa beltrana. Eu não consigo largar toda a minha tradição religiosa, os ensinamentos dos meus pais. Eu não consigo largar todo um doutrinamento que recebi na religião, que aprendi. Eu não consigo. Eu não compreendo, eu não consigo tomar essa posição. O que a Escritura então diz é que quando o reino dos céus ele alcança o coração de um homem, aquilo que ele sempre dedicou às pérolas deste mundo, ele agora abandona, porque reconhece que de fato ele achou a pérola mais valiosa que pode ser encontrada nesta vida. Jesus ele mostra que quando vem a compreensão para o homem, através da pregação do Evangelho, e ele vem falando sobre isto, contando em outras parábolas, quando a semente é lançada, quando ela germina e amadurece, quando a semente é lançada e o Evangelho então faz com que o coração ele nasça para Deus, tudo aquilo que ele considerava
valioso para a sua própria vida, ele abandona e ele troca alegremente por Jesus somente. Mas aí mais adiante, nós encontramos uma terceira parábola. Jesus ele vai agora falar sobre o reino e compará-lo a uma rede. Esta rede aqui é semelhante à rede que nós conhecemos, a rede de arrasto. Era aquela que poderia ficar pescadores segurando-a na beira do mar e outros conduzindo esta rede em seus barcos até uma certa distância no mar. A rede, então, ela arrastava e era trazida novamente para a praia. Vejam só como Jesus, então, descreve o reino comparando a esta rede. Versículo 47 até o versículo de número 50. Vamos ler. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Jesus, ele agora não foca o fim ou o juízo final no longo período do reino de Deus neste mundo, onde o joio ele vai crescer junto com o trigo, e no dia do juízo final será feita a ceifa, e o joio será separado e lançado no fogo, enquanto o trigo irá para o celeiro celestial. Jesus agora, ele está falando ou descrevendo o reino, comparando a uma rede, e ele descreve a situação existente na época do juízo final. O que é que vai acontecer? O reino dos céus, no juízo final, abraça como uma rede o peixe bom, é chamado aqui pelo Senhor o peixe bom, e ele então rejeita os peixes ruins. Olhem novamente para a parábola. Ainda é semelhante o reino dos céus, versículo 47, a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda a espécie. Nós devemos lembrar que naquele período ainda era vigente, valia a lei cerimonial e ligada a esta lei à dieta do povo de Deus. E determinados peixes poderiam ser comidos, porém outros deveriam ser rejeitados. Por exemplo, peixes de escama poderiam ser comidos pelos judeus, porém peixes de couro não deveriam ser comidos. Se nós comparássemos aqui a nossa realidade, obviamente em outros países seria diferente, mas quando nós lançamos a nossa rede, e aqui me remete à memória aos períodos em que pescava com o meu sogro, e alguns dos irmãos já pescaram com ele. Eu confesso aos irmãos que eu não era muito dado à pescaria, eu estava de olho na pérola de grande valor. E conquistei, pela graça de Deus, o sogro me confiou, e nestes 13 anos eu tenho procurado valorizá-la. Mas o que é que eu lembrei agora, estudando esta passagem? Quando nós íamos pescar, e os irmãos que iam conosco faziam isto e aprendiam com ele. Os peixes que não eram aproveitados, nós descartávamos. Por exemplo, em nossa região, o baiacu. Ninguém comia, ele ficava lá, inchadão, a gente pegava, jogava ele de novo no mar. Mas a pescada, a tainha, a sardinha, nós trazíamos para casa. Então, a descrição aqui, feita pelo Senhor, é que o reino, assim como uma rede, é lançado no mar deste mundo, e quando arrastado ele traz todo tipo de gente. Por exemplo, a pregação do evangelho, como lançar desta rede, arrasta e atrai toda espécie de gente, de pessoas. A diferença está então que o Senhor, no dia do juízo, assim como aqueles pescadores que arrastam para a praia a sua rede,
E assentados, eles escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim será na consumação dos séculos. O versículo 49 então nos diz: assim será. A explicação da parábola é bem clara. Por Jesus, ela nos é dada. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então, Jesus fala sobre o juízo. Agora, de uma maneira muito direta, ele fala sobre este juízo como o dia em que o Senhor, arrastando a rede para perto de si, tomará os seus anjos que farão esta separação. E quem são os maus? Os maus são aqueles peixes que nesta vida não se arrependem de seus pecados e entregam as suas vidas pela fé para a sua salvação ao Senhor. E quem são os justos aqui comparados a bons peixes que serão colocados no cesto divino? São aqueles então que receberam a palavra de Cristo, que não rejeitaram a mensagem de Cristo, mas que crendo nele foram então verdadeiramente salvos. Quando nós caminhamos um pouco mais, nós observamos no versículo 50, mais uma vez a clara menção feita por Jesus, de que o inferno será um lugar de sofrimento. A descrição aqui é de uma fornalha acesa. Lembrem-se comigo da história dos amigos de Daniel, lançados em uma fornalha acesa. Os ímpios, à semelhança do que o ímpio Nabucodonosor pensou para os servos de Deus, experimentarão uma fornalha muito mais quente, terrível, de juízo. E lançados nela, diz a Escritura, eles não irão se desfazer como aqueles soldados de Nabucodonosor, quando foram jogar Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha. A Escritura diz que lançados nesta fornalha, estes peixes da impiedade, eles não irão fritar e morrer. Diz a Escritura que haverá choro e ranger de dentes neste lugar chamado inferno. O juízo, ele se aproxima, com a volta de Cristo ele vem, e a Escritura adverte para que os homens estejam atentos, porque as redes estão sendo lançadas. Agora, versículos 51 e 52, Jesus dá uma pausa, no versículo 51, dirige-se aos seus discípulos e depois conta mais uma parábola. A parábola que ele vai contar é aquela que nós chamamos a parábola do mestre da lei. Vamos ler o versículo 51. Entendestes todas estas coisas? Responderam-lhe, sim. Então Jesus para, e no momento em que ele está pregando e ele está contando estas parábolas e explicando-as, ele olha para os seus discípulos e eles dizem assim: vocês estão entendendo tudo o que eu estou falando? Vocês estão compreendendo tudo o que estou lhes dizendo? A resposta é sim, afirmativo. É a mesma pergunta feita para você agora, à medida em que você estuda comigo a Escritura. Você está entendendo tudo o que Jesus está dizendo? Você está compreendendo? Se você afirmativamente diz sim, olhem só o que ele vai então dizer no versículo 52. Vamos ler. Então lhes disse: por isso todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Jesus, ele dá uma pausa e ele agora diz que o escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que, indo até o seu tesouro, ele vai retirar coisas novas e coisas velhas. O escriba aqui, literalmente, é o mestre da lei. O mestre da lei, ele não tinha apenas a tarefa de traduzir, de escrever cópias das Escrituras, mas o escriba tinha uma função especial de, como mestre, ensinar a lei. Agora, Jesus está falando para os seus discípulos e chamando-os de mestres versados no reino dos céus.
Olhem só que interessante, ele está dizendo que o novo não é acrescentado ao velho, mas a imagem que ele utiliza de coisas novas e coisas velhas sendo retiradas de um depósito por um pai de família, é mostrando a tarefa do mestre, do intérprete da lei, de aplicar a verdade da Escritura e dizer o seguinte: tudo aquilo que foi dito a respeito, ou foi dito ao meu respeito, se dirigiu a mim, ao Messias prometido. Aquilo que é novo aponta para a revelação messiânica, a revelação do Cristo prometido. O foco sobre o novo é aquilo que está sendo cumprido. Percebam que assim que o novo surge, o velho se renova. A Escritura, ela passa a ter sentido mais amplo, mais claro. Porque toda a verdade de Deus, ela está apontando para o Redentor Jesus Cristo. Então, quando Jesus usa esta palavra, ele está dizendo que as promessas do Antigo Testamento, promessas estas que falavam a respeito dele mesmo, da vinda do Messias e do seu reino, estavam agora se cumprindo. E tudo aquilo que foi dito estava se cumprindo na pessoa, no Evangelho e no reino de Jesus. De forma que os seus discípulos agora não só encontraram um tesouro, não só acharam uma pérola de grande valor, mas tinham a responsabilidade de transmitir, de testemunhar, de proclamar estes santos ensinamentos. Por isso, irmãos, que no final deste evangelho, e nós encontramos uma passagem sabida de todos, ou da grande maioria, Jesus diz assim: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os tudo aquilo que vos tenho dito. O que Jesus diz então é que agora os discípulos, sendo treinados pelo Mestre, o grande Mestre e Senhor Jesus Cristo, agiriam como um pai de família que sempre está renovando e encontrando em seu depósito, em seu tesouro, coisas novas e coisas velhas. Finalmente, nós chegamos à conclusão do capítulo 13. E aqui nós percebemos que nem sempre a reação dos homens, quando ouvem a pregação e a mensagem de Jesus, é semelhante àquelas contadas nas primeiras parábolas, de encontrarem um tesouro valioso e escondido, de acharem uma pérola grande e valiosa. A reação, ela pode ser de escândalo com o ministério de Jesus. Versículo 53, agora vamos ler até o versículo de número 58, e então caminharemos para a conclusão. Tendo Jesus proferido estas parábolas, retirou-se dali, e chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isto? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Jesus agora, depois de proferir aquelas parábolas, diz a Escritura, ele se retira daquele lugar onde ele estava, em sua casa, em Cafarnaum, e chegando agora em Nazaré, sua terra natal, ele passa a ensinar os homens na sinagoga, o lugar de reunião dos judeus para ouvir a pregação dos mandamentos. E chegando lá e ensinando a sua palavra, diz o versículo 54 que as pessoas ficaram maravilhadas. Agora, maravilhadas por quê? Porque
estavam vendo um homem simples pregando daquele jeito e com tanta sabedoria acompanhada de poderes milagrosos que eles não podiam ter outra reação senão de espanto. Então, o espanto daqueles homens, ele se expressava na seguinte pergunta, a primeira delas: de onde lhe vem esta sabedoria? Ele não estudou em nenhuma escola teológica. Ele não passou por nenhum dos seminários que nós conhecemos aqui. Não se assentou aos pés dos melhores mestres do nosso tempo. De onde vem tanta sabedoria? E estes poderes milagrosos, de onde vêm? E aí, os questionamentos, eles se avolumam. Versículo 55. Não é este o filho do carpinteiro? Não é este o filho de José, o carpinteiro, que todo mundo sabe quem é? E eles continuam, não se chama sua mãe Maria? Então, este aí não é Jesus que nós vimos crescer? E por que ele não seguiu a profissão de seu pai, tão comum naqueles dias? O que está acontecendo com ele? Eles então perguntam, sua mãe não é Maria? E agora, esta é uma passagem que os católicos romanos não gostam de ouvir. E seus irmãos? Tiago, José, Simão e Judas. E suas irmãs? Não vivem entre nós todas elas? E aí, a defesa dos padres muitas vezes é dizer, não, mas irmão é primo. Primo coisa nenhuma. Na língua grega, irmão é irmão, irmã é irmã. Imaculada, no sentido em que eles estão ensinando e substituindo a glória que pertence ao Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, inexiste. Maria, depois de gerar milagrosamente, estando ainda virgem, o Filho de Deus, homem, porque Jesus, o eterno Deus, sempre existiu. Maria depois deu sequência ao seu casamento com José. E estando casada, o que era normal, ela entregou-se a ele e teve filhos. Fez sexo com o seu marido no Senhor e teve irmãos. Jesus teve irmãos. Maria gerou outros filhos. 2 deles se tornaram apóstolos de Jesus. Tiago, que escreveu uma das cartas que nós temos na Bíblia, e Judas, aquele que não traiu. Estão aqui, olhem só no final do versículo 55. Tiago, José, Simão e Judas. Jesus teve irmãs. Então, a ideia de que Maria se torna uma corredentora, a ideia de que Maria jamais pecou, que permaneceu virgem até o fim, é irreal. Maria, sendo uma serva de Deus, santa, separada para um propósito, levou uma vida normal. Maria até mesmo foi repreendida pelo Senhor. Ela chegou a entrar na onda daqueles que achavam que Jesus estava doido. Certa vez ela mandou os irmãos de Jesus ir lá atrás, esse cabra aí que ele está doido, e Jesus então os repreende. Outra vez, eles vão novamente lá e os discípulos dizem, olha, seus irmãos e sua mãe estão aí. E Jesus diz, quem são meus irmãos e minha mãe? São aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Jesus nunca desonrou sua mãe ou seu pai, mas ela e eles precisavam entender que ali, muito mais do que um homem, estava presente o Messias prometido, o Senhor, Salvador de seu povo. Então os discípulos estavam ouvindo o escândalo provocado por todos aqueles acontecimentos, e eles prosseguem, dizem assim, aqueles homens, eles falam no versículo 56, de onde lhe vem, pois, tudo isto, se este é Jesus? E o que deve nos chamar mais atenção, irmãos, é o versículo 57 que diz, e escandalizavam-se nele. Ao invés de glorificarem ao Senhor, eles estavam se escandalizando, e a palavra escandalizar aqui é tropeçando no ministério de Jesus, porque não estavam recebendo como o verdadeiro profeta de Deus. E a conclusão do Senhor Jesus, ela é muito clara ainda hoje para nós,
Porque quando os homens ouvem a palavra de Jesus e rejeitam a palavra de Jesus, tentam colocar Maria ou os demais santos ou qualquer outra religião acima de Jesus ou no mesmo pé de igualdade de Jesus, se escandalizam nele, não confiam nele e ouvirão a mesma palavra que ele disse para aqueles que estavam fazendo estas perguntas. Final do versículo 57. Não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. Eu estava comentando com os alunos da nossa classe de catecúmenos, a classe que prepara pessoas para o batismo e os filhos dos crentes para a profissão de fé, que recentemente li uma reportagem em um dos países que já foi muito forte na promoção da fé cristã. Me refiro à Austrália, não aos Estados Unidos agora. E eu fiquei extremamente abismado com a moda do momento lá. A moda é você comprar na Austrália casas para morar que outrora foram igrejas. Vende-se uma igreja para você morar como se fosse a sua casa. Agir deste modo, desonrando o profeta para a qual aquela casa foi consagrada, é se escandalizar no ministério e na obra de Jesus, e eis a razão porque a Europa rui. Um país como a Austrália também entra em decadência. Boa parte da América, desviando-se do Senhor, está vendo suas igrejas esvaziando. E não muito longe de nós, esta grande massa de evangélicos que não conhecem a Cristo. E não poderiam nem receber tal nome, evangélicos. Porque um evangélico é seguidor do evangelho de Jesus, mas não conhecem a Jesus. Se escandalizam com a palavra de Jesus. Porque Jesus é aquele garçom que está pronto a atender os seus caprichos e desejos. E então se escandalizam nele e não honram o verdadeiro profeta. Jesus, ele deixa muito claro esta palavra de juízo, dizendo: não há profeta sem honra senão na sua terra e na sua casa. É assim que muitas vezes o evangelho é tratado quando nós temos o privilégio de ouvi-lo e não o valorizamos. Quando nós temos o privilégio do encontro e da comunhão com Cristo, onde encontramos o tesouro valioso do reino e não damos a mínima atenção, não nos consagramos, não temos compromisso com a sua causa, vivemos o evangelho de qualquer jeito. Fazendo isto, nós escandalizamos ou nos escandalizamos em seu ministério e desonramos aquele que deveria receber todo o nosso louvor e adoração. E a conclusão prática, versículo 58, é que não há bênção. Não há bênção. Tudo hoje é bênção. Ou é bênção para lá, ou é bênção para cá. Ou abençoado, ou abençoada. Mas Jesus que é bom nada. E por que não há bênção? Versículo 58, Jesus então, em sinal de juízo, não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Eles não creram no nome de Jesus. Substituir, portanto, aquilo que é simples, objetivo, direto, que tem Cristo como centro, é cristocêntrico, sua proclamação, seu evangelho, por qualquer outro entretenimento, e tirar o culto solene ao Senhor que exalta Jesus, por qualquer outra confusão que é tão comum em nossos dias, é atrair maldição e não bênção. Porque a bênção que vem de Cristo, a bênção que Ele nos comunica e nos diz a Escritura Sagrada, é operada no coração dos crentes que recebem a Jesus Cristo pela fé. É a bênção que faz com que o crente considere o reino o seu maior tesouro, que considere o reino aquele melhor e mais importante lugar para onde estamos indo. É a bênção que nos faz entender
que o Espírito Santo é o penhor e o selo da nossa herança. E a herança que herdamos de Cristo neste mundo é sofrer por amor a Ele. Este é o caminho cristão. Porque diz o apóstolo Paulo que se com Ele sofremos, com Ele então finalmente iremos reinar. Este é o caminho para o reino. Este é o caminho para todo cristão. Esta é a palavra que deve nos chamar a atenção e despertar, meus amados irmãos, os nossos olhos para a grande realidade de que em Cristo Jesus a nossa visão de mundo deve mudar. A nossa visão das coisas deste mundo, ela deve ser totalmente diferente. E sob a ótica do reino dos céus nós devemos viver. Por que nós somos tão acanhados? Por que nós somos tão indiferentes? Por que nós agimos por vezes com tanta mornidão espiritual no que diz respeito à nossa convivência e ao nosso crescimento no reino dos céus? Senão porque as pérolas deste mundo, elas ainda são mais valiosas para muitos de nós. O Senhor Jesus Cristo então nos mostra e convida a todos os crentes a entenderem por que é tão preciosa a mesa, e o comer e o beber, o corpo e o sangue de Jesus, e ter comunhão com Ele, e sentir a sua presença gloriosa, ter a plena convicção de que nele não nos escandalizamos, mas glorificamos e louvamos, porque nele nós caminhamos para o céu. É a palavra que chama você nesta noite a abandonar todo o tesouro desta vida por Jesus Cristo, por seu reino, por seu evangelho. É deixar tudo aquilo que você considera muito para você, considerando que perder estas coisas é ganhar a Cristo. É compreender que se você continua deste jeito, relutante, resistente, incrédulo, você jamais será alvo da bênção do Senhor. Você continua se escandalizando nele e, portanto, você não honra aquele que deve ser honrado por você, por sua família, o Senhor Jesus Cristo. A palavra, ela nos chama a esta reflexão. A palavra convida todo crente sincero à comunhão. A palavra chama toda a igreja à exaltação do grande eu sou de toda a terra, o Senhor Jesus Cristo. A palavra chama você, que ainda permanece morto em seus delitos e pecados, à vida. A palavra convida você a crer em Jesus e ser salvo, tu e a tua casa. Vamos orar. Ó Senhor Jesus, nosso maravilhoso Redentor, nosso profeta, sacerdote e rei, rendemos graças ao teu santo nome e te louvamos, porque é um privilégio para nós recebermos a tua palavra, a palavra da salvação. Que possamos render graças ao Senhor nesta noite, sabedores de que somos cidadãos deste reino, e que este reino é tão valioso para nós que toda a nossa vida e tudo o que temos deve ser investido neste reino glorioso, deve ser investido para a preparação dos nossos filhos, conduzindo os pequeninos para o céu, abrindo as portas do entendimento pelo ensino da palavra aos nossos jovens, consolando e confortando os nossos velhos queridos que tanto serviram ao Senhor, porque a proximidade do reino celestial, ela está tão perto. É a chamada àqueles que permanecem endurecidos, incrédulos, encontrando ainda em Cristo motivo de escândalo, a que se arrependam e creiam nele, por ele sejam salvos.
Ó Senhor, abençoa-nos, porque somos o teu povo, comprado pelo precioso sangue de Jesus, muito mais valioso do que prata ou ouro. Somos o teu povo que tem sido conduzido por tua graça e misericórdia, que tem sido levado aos pastos verdejantes pelo bom pastor das nossas almas, Jesus Cristo. Ó Senhor, que mais uma vez, quando nos aproximamos da tua mesa, recebamos de ti verdadeiro alimento espiritual para a nossa alma, lembrando do que Cristo fez por nós e de como Ele é a nossa força, de como Ele é a nossa justiça, o nosso maravilhoso Salvador, que foi para o céu preparar lugar para nós, onde os nossos irmãos que já partiram louvam e o exaltam, aguardando o seu retorno e a união completa de todo o povo, de toda a igreja para todo sempre. Ó Senhor, abençoa-nos e faz-nos lembrar de que Jesus, Ele é muito mais do que o filho de um carpinteiro. Ele é o Senhor dos exércitos, Ele é o Rei dos reis, Ele é o dono de tudo, Ele é o Salvador de todo aquele que nele crê. É no nome dele que oramos. Amém. Nós